BDRs ou investir diretamente no exterior? Quais são as principais vantagens e desvantagens que você precisa saber antes de investir no exterior? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o João e se você é novo por aqui, já aproveite para se inscrever nesse canal, que assim é uma forma de você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo como esse. Investir no exterior é um assunto muito relevante no mundo dos investimentos, por isso já clica no botão de gostei e bora pro vídeo! No mercado financeiro, nós estamos repletos de informações que podem bombardear os nossos investimentos de forma positiva e também de forma negativa. Por isso que é importante diversificar. E a diversificação ela pode acontecer em fundos imobiliários, em ações e vários outros ativos. Uma forma de diversificação é você escolher através da geografia. E o investimento no exterior é uma dessas possibilidades, porque o seu investimento ele vai estar em outro país. Logo você vai estar eliminando o risco territorial que poderia acontecer devido a uma crise local aqui no Brasil, mas você tem uma parcela do seu dinheiro no exterior. E aí talvez você não seria tanto afetado assim. E além disso, é muito importante termos uma parcela dos nossos investimentos alocado em uma moeda forte como o dólar, por exemplo. Parece que foi ontem que o dólar custava R$ 1,50, R$ 2. Hoje é comum nós falarmos que o dólar está acima de R$ 5. Veja como que o real ele é muito desvalorizado quando comparado ao dólar. E aí você deve estar se perguntando, mas eu não vou investir em dólar, não vou comprar ativos dolarizados porque eu não pretendo viajar para o exterior. Só precisa se preocupar com o dólar quem viaja para o exterior. Eu que não quero viajar para o exterior, eu não vou ter gastos associados ao dólar. E é aí que você se engana. Vários dos produtos que nós consumimos, eles são cotados na base do dólar. Então se o dólar sobe, certamente o seu custo de vida vai ser maior, seja comprando eletrônicos como celular, computador, televisão e até mesmo na alimentação, desde o trigo, que é uma commodity e é dolarizada. Se o preço do dólar sobe, o trigo sobe, e os alimentos que são à base de trigo, por exemplo, eles vão ficar tudo mais caro. Então você é afetado também de qualquer forma, independente se você pretende viajar para o exterior ou não. O próprio custo de vida nosso aqui no Brasil é afetado diretamente pelo dólar. Bem, agora que eu sei que é importante investir uma parcela do meu patrimônio no exterior, existem algumas formas interessantes da gente fazer isso. Uma delas é o BDR. O BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, que traduzindo são recibos depositários brasileiros. É uma modalidade de investimentos que funciona como certificados de ações. Isso significa que você não está investindo diretamente na ação, mas você está lastreado a essa ação. Então você compra um recibo e esse recibo tem uma gestão, e essa gestão, que geralmente é um grande banco, principalmente estrangeiro, esse banco ele vai lá e compra essas ações que você está comprando o recibo delas. Então você não está investindo diretamente nesse ativo, mas você está investindo em um papel que é lastreado a esse ativo. E os BDRs eles tinham uma grande restrição, que eles eram destinados a apenas uma pequena parcela dos investidores, que são aqueles que têm mais de R$ 1 milhão investidos e declarados. Só que a partir de setembro, essa negociação foi liberada para qualquer tipo de investidor. Então se você tem um pouco patrimônio investido, você também pode ir lá e comprar BDRs. Só que a pergunta é, vale a pena investir em BDRs? Porque eu tenho duas opções. Uma, investir em BDRs e outra que é investir diretamente no exterior. Quais são as principais vantagens e desvantagens desses tipos de investimentos? E é sobre isso que eu vou falar agora. Só que antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Por acaso você acha interessante investir no exterior, se faz sentido ou não? E se BDR você acredita que é bom ou ruim? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber se você prefere investir em BDR ou diretamente no exterior. Vamos falar um pouco das vantagens de investir em BDR? Uma das grandes vantagens de investir em BDR é que você consegue investir diretamente pelo seu home broker, ou seja, você não precisa abrir uma conta lá no exterior, você consegue acessar o home broker onde você já tem as suas ações aqui no Brasil e consegue ir lá e negociar um BDR. Dessa forma você vai estar investindo no exterior, você vai ter uma exposição do seu patrimônio no exterior dessa forma. Além disso, você já deve saber, quem já investe há
há um bom tempo que você tem que declarar imposto de renda. Então, todo ano você precisa declarar imposto de renda em função das suas negociações. E se você investe em BDR, você pode trazer esse investimento juntamente com os seus outros investimentos, fazendo uma única declaração de imposto de renda. E além disso, como que você vai estar investindo diretamente na sua corretora, você não vai precisar de pagar uma remessa. Como assim uma remessa? De pegar o seu dinheiro aqui, o reais, e transformar em dólar, enviando para o exterior. Você não vai precisar fazer isso. E também você não vai ter um spread cambial, porque geralmente quando você faz essa troca de real para dólar ou dólar para real, você paga uma pequena diferença que a gente chama aí de spread cambial. Em resumo, as principais vantagens de investir em BDR é que você tem alguma facilidade na hora de investir no exterior. Só que nós temos algumas desvantagens. Uma delas é a retenção de 5% dos dividendos pelo agente originador do BDR. Então vamos supor que você recebeu R$100 de dividendos. R$5 vai ficar retido para o agente originador desse BDR. Uma outra grande desvantagem é que nós só temos o BDR das grandes empresas. Nós temos aí basicamente pouco mais de 500 BDRs para ser negociados na B3. Uma terceira desvantagem é que você precisa pagar uma alíquota de imposto de 15% sobre a venda quando você tem lucro, independente do valor. Já quando você investe diretamente no exterior, você tem uma isenção até R$35 mil. Ou seja, se você estiver investindo lá no exterior e você vender R$30 mil e obter lucro, você não paga nenhum imposto. Se você vender acima de R$35 mil, aí você precisa pagar 15% de imposto. E já no caso das BDRs, independente do valor que você vendeu, você vai precisar de pagar 15% de imposto. Outra desvantagem é a baixa liquidez. Então você não consegue comprar muito e nem vender muito, caso você precise, porque a liquidez é muito baixa e com isso você tem até um spread muito alto. Às vezes você tem um ativo que ele é negociado normalmente a R$120, a primeira ordem de compra que vai ter lá é R$140. Então você tem um spread muito alto na hora de realizar suas compras e até mesmo as suas vendas. Para quem precisa de uma certa agilidade na hora de negociar, isso pode ser uma grande desvantagem. Agora que já sabemos as principais vantagens e desvantagens dos BDRs, vamos ver um pouco de investir diretamente no exterior. Vamos começar pelas vantagens. A primeira grande vantagem é a eliminação do risco país. Como assim o risco país? Você sabe muito bem que em 1990 o Collor confiscou a poupança dos brasileiros. Então você elimina esse risco. Se o seu dinheiro está lá no exterior, não teria como isso acontecer. Agora, se você está investindo aqui em BDRs, o seu dinheiro está aqui no Brasil. E como que o Brasil é um país muito incerto, esse risco vale a pena dosar na balança. Claro que, na minha opinião, acho que é muito difícil disso acontecer novamente, mas nunca temos certeza. Diferentemente das BDRs, outra vantagem é que não tem retenção de imposto em cima dos dividendos. Se você recebe os dividendos lá na sua conta no exterior, você vai receber diretamente lá na sua corretora. Não vai ter essa retenção de 5% como acontece nas BDRs. E diferentemente das BDRs, quando você investe nos Estados Unidos, você tem mais de 8 mil ativos. Você consegue até investir em ativos de outros países. Você vai conseguir comprar na Bolsa Americana ativos que é da Argentina, de outros países, ETFs que replicam índices de vários países. Você tem uma infinidade de possibilidades de não somente investir lá nos Estados Unidos, e sim, através dos Estados Unidos você investir em outras economias, em várias economias ao mesmo tempo. Isso é bem possível investindo diretamente no exterior. E a quarta vantagem é que você tem uma liquidez muito alta. O mercado americano ele é o mais eficiente que existe, então a liquidez é muito alta. Você não tem esse spread como acontece aqui no mercado brasileiro, principalmente com as BDRs. E da mesma forma que as BDRs, nós temos algumas desvantagens de investir diretamente no exterior. A primeira desvantagem é que você precisa ter uma conta numa corretora americana. Só que da mesma forma que você criou uma conta na corretora aqui no Brasil, você criar conta no exterior também não é difícil. É uma tarefa relativamente fácil. E hoje nós temos uma corretora chamada Evno, que é uma corretora que foi criada por brasileiros e é gerida pelos brasileiros. É uma corretora que trouxe muita facilidade para nós que somos brasileiros. Juntamente com isso vem a segunda desvantagem, que você vai ter que enviar dinheiro para lá. Então você tem algumas formas. Uma delas é utilizar alguma empresa para fazer essa remessa do valor. E aí você vai ter que pagar uma taxa, que pode ser 1%, 2%.
investimento, você precisa pagar também um pequeno spread cambial. E citando a própria Avenue novamente, você pode enviar reais para a Avenue fazendo uma TED normal, e dentro da corretora você consegue transformar o seu dinheiro em reais para dólar e negociar normalmente dentro da corretora. E uma outra desvantagem é você ter que precisar de fazer uma outra declaração de imposto de renda, diferentemente das BDRs. As BDRs você pode trazer para nossa declaração de imposto de renda. Já se você está investindo diretamente no exterior, você tem que fazer uma outra declaração de imposto de renda. Mas isso também não é algo muito difícil de ser feito. Talvez a primeira vez sim, mas depois entra em piloto automático ali, você consegue fazer isso facilmente. Em resumo, investir em BDRs você vai ter mais facilidades. Por outro lado, investir diretamente no exterior, você vai ter vários ativos para escolher, você vai ter uma liquidez maior, vai eliminar vários riscos, mas você vai ter que dedicar um tempo extra para fazer uma declaração de imposto de renda e outras informações adicionais. E aí, agora que você conhece um pouco mais sobre BDRs e investir diretamente no exterior, qual das duas modalidades você escolheria para diversificar a sua carteira de investimento? Espero que tenha gostado desse vídeo, um abraço e tchau!